Nesta segunda-feira, dia 9 de maio, Waldir Maranhão, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, surpreendeu o Brasil e deixou os bastidores da política agitados. Ele anulou os atos da Câmara que aprovou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Quero fazer o comunicado ao povo brasileiro, a este parlamento, que no dia de hoje tomamos a decisão de encaminharmos ao Senado Federal um pedido de acolhimento em parte daquilo que a AGU trouxe a esta casa. Então, sorte que a nossa decisão foi com base na Constituição, com base no nosso regimento. Após o Senado ser notificado, o presidente da Casa, Renan Calheiros, não acatou o pedido de Waldir Maranhão e, mesmo assim, determinou a leitura do relatório da comissão, que recomenda a cassação do mandato da presidente. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo. Além disso, para possibilitar a votação no dia 11, que vai decidir se afasta ou não a presidente Dilma, forçou a antecipação da sessão da Comissão de Ética que propõe a cassação do mandato do senador afastado Delcídio do Amaral, marcado para o dia seguinte. Esta votação que vai ocorrer em plenário. Ameaçado de ter o seu mandato cassado por deputados favoráveis ao impeachment da presidente Dilma, no dia seguinte, pela manhã, Waldir Maranhão voltou atrás e revogou sua decisão anterior. Na sequência, você confere os comentários do Dr. Redivaldo Farias, juiz de direito aposentado e diretor-geral da TVC-BH, a respeito desse tema. Cumprindo o que prometera quando assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, em substituição ao titular Eduardo Cunha, afastado do exercício do mandato de deputado e da presidência da Câmara, pela unanimidade do STF, Waldir Maranhão surpreendeu a todo mundo político, de governistas à oposição, como também a mídia nacional e internacional. Naquele dia, ele prevenira aos seus pares que eles se surpreenderiam com ele. E não se fez por esperar para surpreender a todos, respondendo a um ofício do primeiro secretário do Senado, que pedia informações sobre o andamento de um recurso da AGU. Maranhão decidiu o recurso impetrado no dia 25 de abril e que Cunha não decidira. Acatando a argumentação de José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, Waldir Maranhão corajosamente anulou todos os atos da Câmara dos Deputados realizados nos dias 15, 16 e 17 de abril, que culminaram com a aprovação do pedido de impeachment da presidenta e o envio do processo ao Senado para julgamento. Em sua decisão, Maranhão pediu ao presidente do Senado a devolução do processo de impeachment para reexame pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com a surpresa da inesperada decisão, que provocava uma reviravolta no processo de impeachment, cujo julgamento já estava agendado para o dia 11, quarta-feira, as discussões no Senado e na mídia tomaram todo o dia e a noite da segunda-feira. Os discursos de senadores e oposicionistas foram bastante acalorados, sempre girando em torno da legalidade e tempestividade da decisão do presidente interino da Câmara. Para os governistas, a decisão foi tempestiva porque o pedido da AGU estava na Câmara desde o dia 25 e não fora julgado pelo então presidente Eduardo Cunha, o que viciou os atos das sessões dos dias 15 a 17
e também que a decisão foi legal, justa, regimental, constitucional e necessária. Por sua vez, os senadores oposicionistas e favoráveis ao impeachment sustentaram que a decisão era intempestiva e até inexistente, porque o processo já se encontrava no Senado e que a Câmara não tinha mais jurisdição sobre ele. Diversas acusações e muitos deboches foram feitos a Valdir Maranhão, de quem disseram ser incompetente e até apelidaram de bigode. O presidente interino da Câmara não é despreparado. É formado em veterinária, já exerceu o cargo de secretário estadual no Maranhão e está no 3º mandato de deputado federal. Foi eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados com o apoio de Eduardo Cunha, de quem sempre foi aliado. Tem contra si, como inúmeros deputados e senadores, inclusive o provável usurpador da cadeira da Dilma, Michel Temer, acusações de corrupção. Pode ser acusado de pouco atuante, corrupto ou infiel, mas não de despreparado. Na longa sessão, depois de muitas encenações e deboches contra Valdir Maranhão, Renan Calheiros, também acusado de corrupto na Operação Lava Jato, decidiu monocraticamente, como fizeram Valdir, por desconhecer o requerimento deste de devolução do processo de impeachment. Determinou, sob os protestos dos governistas, a leitura do relatório do senador Anastasia, dando assim prosseguimento ao processo para não alterar nem por um dia o julgamento do afastamento da presidenta, forçou a realização, ainda naquela noite, da comissão de ética que viria a aprovar a cassação do senador Neucídio Amaral. O julgamento final da cassação do mandato deste foi imediatamente marcado para o dia seguinte, 10 de maio. Neucídio acabou prejudicado pela foiteza de Renan. Foi seu mandato que ainda poderia ter uma sobrevida abreviada. Não foi dito, e por isso lembro agora, que quase todas as decisões de Eduardo Cunha na presidência da Câmara foram monocráticas, autoritárias, antirregimentais, apressadas ou procrastinatórias e inconstitucionais. Renan poderia, e não o fez, acatar o requerimento da Câmara, o que não impediria o afastamento da presidência poucos dias depois. Mas a pressa em afastá-la é muito grande e de Renan não se pode esperar coisas boas ou corretas. Surpreendendo mais uma vez, e talvez motivado pelo receio de ter o seu mandato de deputado cassado, como já pedido por senadores pró-impeachment, Valdir revogou sua decisão anterior, que tanto rebuliço causou. A conclusão que podemos tirar é que nada, nem milagre, poderá salvar a presidenta Dilma da suspensão do seu mandato legitimamente conquistado nas urnas. Isso poderia ocorrer por decisão do Supremo,
que é o guardião da Constituição. Mas, desta corte, pelo que ela tem decidido, não se pode esperar decisão imparcial. Uma corte que tem como ministros ficha suja, como Gilmar Mendes e Toffoli, não impedirá o afastamento de uma presidenta que não é acusada de qualquer crime, seja de responsabilidade, seja de corrupção, que é julgada pelo conjunto de sua obra. E eu que não sabia que ela tinha dotes artísticos. E a seguir, deve voltar à cena o emblemático, seletivo e parcial juiz Sérgio Moro, que já deve estar elaborando a ordem de prisão do ex-presidente Lula. Afinal, um golpe sem armas e um impeachment sem crime não pode acontecer sem a conivência do judiciário.